Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 10 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Ucranianos expulsam russos de suas posições. Eu vou falar aqui também sobre a frota russa, que perdeu de vez a vantagem no Mar Negro, agora não tem mais para eles, e a inteligência artificial que vem esmagando a tropa. Para fazer uma ligeira abordagem um pouco diferente do vídeo anterior. Bom, o vídeo de hoje traz revelações impressionantes sobre a revolução tecnológica e robótica, que está humilhando o exército russo no campo de batalha. Mesmo diante da superioridade numérica dos russos, superioridade numérica de tropas, que já está minguando. Eles não têm como fechar os buracos causados das suas baixas. As forças armadas ucranianas estão limpando trincheiras inteiras, usando robôs autônomos e enxames de drones guiados pela inteligência artificial. Está expondo pouco o militar humano, a infantaria humana. Então os robôs estão indo na frente. E inclusive em posições chaves, né? Lá, vamos falar de Kharkiv, né? Na província de Kharkiv, a cidade de Kupiansk, que está sendo feito isso, não na cidade, que eles não estão dentro da cidade e nunca entraram, mas na região ali. E também em Volchansk, também eles estão fazendo isso, e os russos ali já recuaram bastante. Isso tem ceifado mensalmente, inclusive, para recapitular, um número em média 35 mil ou mais de soldados russos todos os meses, apenas em um mês, né? Assista até o fim para você entender como a produção massiva de milhões de drones e o sigilo tático da Ucrânia estão ditando o fim da vantagem militar do Kremlin. Peço para você se inscreva no canal, se inscreva agora, nos ajude e fortaleça o canal, porque nós ajudamos você dando a verdade e notícias atualizadas. Deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe com seus amigos, parentes, suas redes sociais de uma maneira geral sobre esse vídeo. O que você achou dessa evolução ucraniana? Bom, eu quero entrar aqui então. Os robôs e drones estão expulsando os russos de suas posições. Apesar dos constantes e criminosos ataques com mísseis russos contra a população civil, isso eles estão fazendo, a maioria é barrado. Então sempre passa alguma coisa, mas assim mesmo provoca vítimas entre os civis, e isso é sofrível. Mas se tudo que eles mandam passasse, aí seria um desastre. Mas graças a Deus, a tecnologia ucraniana, a tecnologia do Ocidente, que está ajudando bastante, a Ucrânia não estaria na situação que está hoje, nessa situação boa que está hoje. Boa comparativamente, né, do que poderia ser. O exército ucraniano está gradualmente e de forma consistente revertendo a situação geral da guerra ao seu favor. Acho que 2026 é o ano da virada definitiva, já após a estabilização, que ele está conseguindo estabilizar todo o fronte, todo o teatro de operações. A tecnologia moderna da última geração, a produção industrial em massa de sistemas não tripulados, drones e a resiliência inabalável da sociedade desempenham um papel fundamental nisso. A resiliência da sociedade ucraniana é importante, porque eles não querem entregar 1 centímetro de território do Donbass para a Rússia. Eles querem negociar, querem chegar a um acordo, mas sem entregar Donbass. E mesmo se eles não entregarem, eles não confiam que a Rússia não venha invadir de novo. Isso dizem as pesquisas. Ucranianos não confiam mais nos russos. Essa análise estratégica detalhada foi apresentada pelo especialista de segurança nacional e secretário adjunto de segurança interna, Seth Stoddard, para a Foreign Policy. A heróica cidade de Kharkiv permanece como um símbolo eterno e indestrutível da resistência ucraniana face aos russos, face aos invasores criminosos. No mês de fevereiro de 2022, a escola especializada número 154 foi palco de um combate feroz entre defensores ucranianos e forças especiais russas. Após 13 horas de combate urbano, intenso e ininterrupto, o ataque das tropas do Kremlin foi totalmente repelido. Isso aconteceu em Kharkiv, lá no norte. Ali fracassaram os planos arrogantes, prepotentes do comando russo de capturar rapidamente a segunda maior cidade da Ucrânia, que é Kharkiv, que tem 1 milhão de habitantes, ou pelo menos 1,5 milhão de habitantes. A maior é Kiev, que a grande Kiev tem, em região metropolitana, aproximadamente 3 milhões, pelo menos tinha antes da guerra.
Hoje, em um contraste de esperança, as crianças brincam novamente no parquinho, reconstruído, bem ao lado da antiga estrutura destruída. Os russos foram tomar uma escola e a Ucrânia não deixou, bancou ali, eles não avançaram e não tomaram uma cidade. É impossível, com as tropas que eles entraram para conquistar a Ucrânia, tomaram a cidade de 1,5 milhão de habitantes. É muito grande. É um erro estratégico da Rússia, assim, crasso. Quem não entende de guerra, não entende de estratégia militar, nada. Apesar dos bombardeios contínuos com artilharia pesada, os moradores locais continuam a viver suas vidas normalmente. Esta postura firme demonstra ao mundo que anos de terror psicológico, criminoso, do russo e do seu ditador criminoso não conseguiram dobrar a vontade da população. O escudo e o sistema de defesa aérea da Ucrânia foram significativamente reforçados e modernizados ao longo dos anos de guerra. Segundo dados oficiais das autoridades ucranianas, a taxa de eficácia atual de interceptação varia entre 80% e 90% de todos os mísseis e drones russos. Embora alguns ataques isolados ainda consigam furar o bloqueio e causar perdas civis lamentáveis, a eficiência da defesa aérea continua uma tragédia humanitária que é complicado, porque mesmo se passar 5%, 10% é sempre uma tragédia, é uma perda de uma vida. E existem pessoas no mundo, mas que não se comportam com a outra vida e não se importam em fazer o mal. É o caso de Vladimir Putin. Isso, os gangsters no Kremlin, eles não se importam de fazer mal para o próximo, isso está claro. Eles não têm fé em Deus, eles não são de Deus. Portanto, é o mal, é o sangue que eles derramam. E o seu próprio sangue, do seu próprio povo, a sua carne. Eles não estão nem aí para isso. O exército russo continua a sofrer baixas humanas catastróficas em suas fileiras sem conseguir apresentar nenhum resultado estratégico real. Os invasores têm sido enxotados de regiões e vilas inteiras realizadas na província de Kharkiv, tais como os setores de Kupiansk, que é uma cidade na província de Kharkiv, ou de Volchansk, que eles têm sido, inclusive, expelidos de muitas vilas da região e vão continuar até saírem totalmente da Ucrânia. A tão anunciada ofensiva russa de primavera, que visava romper as linhas de defesa ucranianas na província de Donetsk, indo para Donetsk agora, falhou miseravelmente, nem começou. De acordo com os relatórios oficiais de Kiev, as baixas do exército russo, em apenas um mês de combate, quando eles estavam iniciando essa ofensiva, que eu disse, nem começou, é a maneira de dizer, né? Mas ultrapassaram 35 mil soldados mortos e feridos. Não deu certo. Estão também usando só táticas de carne, que a gente tem falado bastante sobre isso. Ao mesmo tempo, Moscou continua a queimar e perder grandes quantidades de equipamentos blindados pesados. A lista de perdas russas inclui centenas de tanques de guerra modernos, blindados de transporte de tropa e baterias de artilharia. A mudança mais profunda e revolucionária na linha de frente tem sido o uso maciço e coordenado de drones de ataque. Atualmente, estes vetores aéreos não tripulados são os responsáveis diretos pela maioria esmagadora das baixas registradas entre os soldados russos, 80%. Ou seja, 80% das baixas do exército russo no teatro de operações da Ucrânia são feitas por drones, sem contato humano, sem tiroteio de infantaria com infantaria. O contato tem acontecido mais quando a Ucrânia está fazendo a limpeza do terreno em que eles se retiram. Os drones pesados de ataque noturno ucranianos, apelidados pelas tropas russas de Baba Yaga, ganharam uma fama lendária de destruição. Modernos, tecnológicos, avançados como o Vampire, né, em português é Vampire, em inglês, o nome dele é batizado em inglês, e o Kazan, são os mais temidos pelas forças russas de ocupação. Eles possuem a capacidade técnica de lançar munições pesadas de alta precisão e realizar surtidas noturnas muito letais. Essas aeronaves pulverizam os blindados russos a quilômetros de distância, muito além da linha visual das trincheiras de frente. Na verdade, o conflito se transformou em um confronto tecnológico agora. Total em larga escala entre sistemas autônomos não tripulados. A Rússia tem tecnologia, mas segundo não é minha visão, eu repito o que falam os analistas internacionais, que a tecnologia ucraniana está mais avançada e os russos estão correndo atrás. Hoje em dia, qualquer veículo blindado ou soldado russo pode ser detectado por sensores e destruído a dezenas de quilômetros da linha de contato.
O motor principal para esse sucesso espetacular foi o crescimento explosivo da base industrial de defesa ucraniana. Antes do início da invasão em grande escala, a Ucrânia manufaturava apenas milhares de drones por ano. No encerramento do ano de 2025, esta capacidade fabril disparou e superou a marca histórica de 4 milhões de unidades produzidas naquele ano. Para o ano corrente de 2026, uma meta a mais ambiciosa e esmagadora foi estabelecida pelo governo ucraniano. A indústria está engajada para atingir a produção em massa de até 7 milhões de drones de combate. E tem os robôs, ucranianos que estão expulsando russos de suas posições nas trincheiras. Eles vêm com esteira, frota russa perde vantagem no Mar Negro, também quero abordar isso com vocês. Apesar dos constantes ataques com mísseis e da superioridade numérica da Rússia em tropas de infantaria, a Ucrânia não só continua a se defender, como está gradualmente revertendo a situação da guerra a seu favor. Gradualmente porque não é de uma hora para outra, está tendo resultados, está bloqueando, está acabando com a logística deles, mas é uma coisa que demanda tempo. É para não expor as suas tropas de infantaria, que são humanos. A tecnologia moderna de produção em massa de drones e a resiliência inabalável da sociedade ucraniana desempenham um papel fundamental nisso, escreve o especialista em segurança nacional e secretário adjunto de segurança interna, Seth Stoddard, em um artigo para Foreign Policy. Diz ele que Kharkiv permanece um símbolo da resistência ucraniana. Em fevereiro de 2022, a escola especializada 184, aquilo que eu já falei para vocês, não vou repetir aqui, os ucranianos defenderam das forças especiais russas. Desculpem. Após 13 horas de combate, o ataque russo foi repelido e os planos do Kremlin de capturar rapidamente a segunda maior cidade da Ucrânia fracassaram. E hoje as crianças brincam no parquinho, apesar de bombardeios, etc, etc, mas a guerra está continuando. E é ruim que as pessoas se acostumam, mas não deviam se acostumar porque a guerra deveria terminar. Porque tem criminosos, tem psicopatas que gostam de ver morte, gostam de ver sangue quando é dos outros. Porque não é o sangue deles. E a ofensiva russa de primavera visava romper as defesas ucranianas na região de Donetsk e não produziu nenhum resultado. Então, era isso que a gente queria dizer hoje, mas eu quero complementar ainda dizendo que os drones de ataque, pesados tipo Baba Yaga e Vampire, estão hoje com a maior popularidade e de medo que eles causam entre as tropas russas. E os drones marítimos são os drones também que tiraram os navios de guerra da Rússia. Inclusive, eles destruíram navios, danificaram navios no porto de Novorossiysk, ali às margens do Mar Negro, a frota russa no Mar Negro. Os drones navais ucranianos continuam realizando ataques de longo alcance, atacando navios e rotas logísticas, criando desafios adicionais para a liderança russa. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está produzindo esses drones, como outros, até com seus parceiros, em joint ventures com os países aliados. E eu queria dizer que esses drones marítimos, que são alguns submergíveis, e outros andam na superfície, navegam na superfície, não andam, Eles navegam na superfície. Eles são guiados por inteligência artificial. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, caprichem, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.